Olá, turma. Aqui é a Liz. E no trabalho de hoje, eu e minha colega Daniela vamos falar um pouco sobre psicologia clínica. A gente vai abordar os temas: o que é a psicologia clínica, como a psicologia clínica funciona atualmente e qual é o papel do psicólogo clínico. Bom, eu quero já começar por explicar que a psicologia clínica ela funciona como um espaço que foi criado para atender o outro na sua singularidade. Ou seja, ele vai ser escutado, orientado, e aí vão ser apresentados os melhores caminhos a fim de conseguir alcançar algum alívio emocional, maior autoconhecimento, alinhamento criativo, entre outros benefícios. Bom, o psicólogo vai ser então aquele profissional mediador. Ele vai permitir que o sujeito encontre a si mesmo a partir da fala, da conversação e do questionamento. Bom, o termo psicologia clínica surgiu pela primeira vez em 1907, com Lionel Whitmer, que definiu como o estudo dos indivíduos por observação ou experiência, a fim de conseguir uma mudança. Bom, dentre todas as áreas da psicologia, a psicologia clínica é a mais conhecida e também é nela que a gente pensa primeiro quando a gente escuta a palavra psicologia, certo? Portanto, muitas pessoas ainda associam a psicologia clínica àquela ideia tradicional daquele profissional que apenas escuta e faz algumas pontuações. Portanto, alguns conceitos são muito pertinentes à prática e normalmente não estão ligados à nossa associação de psicologia. Que são, por exemplo, a aceitação incondicional, a escuta, a subjetividade, o sofrimento psíquico e o comportamento. Bom, a partir de vários estudos é possível dizer o que é psicologia clínica e como ela funciona, porém, ainda pouco se sabe sobre o que não é a psicologia clínica. E isso faz com que seja um tema delicado de se falar, por vezes até um tabu, porque as pessoas ainda associam a psicologia clínica àquela ideia de você precisa ter um distúrbio mental para poder ir para um psicólogo, ou você tem que estar louco para ver um psicólogo. E não é assim que funciona. É muito importante a gente deixar bem claro que a psicologia clínica ela pode abranger vários públicos, pode ter várias finalidades. E também é oportuno esclarecer que toda a amplitude da psicologia clínica está direcionada a atender as diversas demandas, sejam jovens, adolescentes, crianças ou até idosos. E ele vai sempre ter o objetivo de eliminar o sofrimento psíquico, restaurar o bem-estar e, sobretudo, a promoção da saúde. Bom, a psicologia clínica, então, vai ser aquela parte da psicologia que vai se ocupar em estudar os transtornos mentais e as suas manifestações psíquicas. Essa área vai incluir a prevenção, a promoção, a psicoterapia, aconselhamento, avaliação, diagnóstico, encaminhamentos, dentre outros. A gente pode então entender a psicologia clínica como algo que se distingue das demais áreas da psicologia, muito mais por uma maneira de pensar e de atuar do que pelos problemas que ela trata. O comportamento, a personalidade, as normas de ação e os seus desvios, as relações interpessoais, os processos grupais evolutivos e de aprendizagem são sim objetos de estudo não só de muitos campos da psicologia, como também de várias ciências humanas em geral. A psicologia clínica pode então ser considerada uma atividade prática e, em simultâneo, um conjunto de teorias e métodos. Ela pode ser definida como a subdisciplina da psicologia, que tem como objetivo o estudo, a avaliação, o diagnóstico, a ajuda e o tratamento do sofrimento psíquico, qualquer que seja ele e qualquer que seja sua motivação ou causador. Bom, normalmente o que diferencia a psicologia clínica das outras áreas de atuação de um psicólogo é, sobretudo, por ser uma prática que consiste numa observação individual e singular, que é a escuta clínica. Ela vai ser um espaço em que o paciente se apoia para expressar os seus conflitos, os seus medos, inquietações, sofrimentos, com o intuito de buscar algum alívio emocional. Bom, agora sobre como funciona a psicologia clínica atualmente. A configuração contemporânea trouxe um lugar para a psicologia clínica em que o psicólogo vai se colocar numa postura de escuta do excluído, daquele que não possui um direcionamento efetivo e procura o auxílio desse profissional. A psicoterapia vai então se constituir em uma técnica moderna que se dá ao modo do desafio. Então, o eu do homem vai também ser tomado como um recurso a ser explorado, no sentido de tornar-se produtivo, bem-sucedido e feliz também. Nesse aspecto, a psicoterapia vai se pautar numa perspectiva positiva e subjetivista, que consiste na organização de técnicas e estratégias cujos resultados visam a produtividade, a adequação ao desenvolvimento no sentido do que é socialmente aprovável. A psicoterapia vai então se pautar na extração dos recursos de que o paciente dispõe
para atingir o seu sucesso socialmente determinado como tal. O que define a psicologia clínica na atualidade está muito vinculado ainda com a sua história e surgimento, porém com algumas especificidades. No que diz respeito à compreensão dos problemas do homem, do seu bem-estar, busca-se uma não patologização, pautando-se em um acolhimento e escuta ativos para bem ajudar o outro que se encontra em sofrimento psíquico através de processos psicoterapêuticos. A psicoterapia, na verdade, foi criada para todos os indivíduos que sofrem de algum distúrbio ou mal-estar que desejam corrigir. Entretanto, essas também visam o aprimoramento pessoal, o autoconhecimento, ainda que não sofram de nenhum distúrbio. Bom, agora minha colega Daniela vai explicar melhor para vocês sobre o papel do psicólogo clínico. Então, depois da minha colega Alice ter falado de o que é psicologia clínica e como funciona a psicologia clínica atualmente, eu falarei sobre o papel do psicólogo clínico. Primeiramente, teremos que saber o que é um psicólogo clínico. A identidade do psicólogo clínico define-se pelo domínio de teorias e métodos compatíveis entre si, cujo objetivo é tentar atingir a verdade psicológica do sujeito observado, para que de forma direta ou indiretamente se comece um processo de intervenção. Os atendimentos. Então, o psicólogo clínico pode atender de várias formas. Pode atender apenas um sujeito, apenas uma pessoa, como pode haver atendimentos e entrevistas em grupo. Que faixas etárias é que um psicólogo clínico pode atender as pessoas? Em qualquer faixa etária. Pode ser uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. O objetivo dos atendimentos, das consultas, das entrevistas, como queiram chamar, é auxiliar os sujeitos a conhecerem-se melhor e a lidar de forma mais assertiva com os seus problemas e ajudá-los então na tomada de decisões. Ou seja, o que é que podemos dizer sobre o que é importante neste trabalho? É necessário então ter um bom conhecimento teórico ou clínico que confira sentido ao que é observado, bem como um conjunto de métodos estratégicos para conduzir o processo terapêutico e ajudar na resolução então do problema em si. E nós sabemos que quando se fala de psicologia clínica, tudo começa com a entrevista clínica. Uma entrevista clínica para uma criança ou adolescente é totalmente diferente de uma entrevista clínica para um adulto ou para um idoso. E então, quais são as diferenças? Falaremos então de uma entrevista para uma criança ou adolescente. Primeiro, estes nunca vêm sozinhos. Trazem sempre um pai, uma mãe, algum elemento da sua própria família. Portanto, o que é que acontece? Nestes casos, nunca há uma primeira intervenção com o próprio sujeito em si. Há sempre um primeiro contacto com a família. E a família irá dizer ao psicólogo tudo o que lhes diz respeito, tudo o que possa ser fornecido, mesmo até mesmo chegar à infância e relações profissionais. O objetivo é conhecer a realidade do sujeito que precisa de ajuda e entender melhor o seu sofrimento interior. Já então na parte da entrevista clínica para adultos ou idosos, a ferramenta-chave é a escuta, é o ouvir, porque o psicólogo clínico ouve o que lhe é dito, o que não lhe é dito, e ele sente o que é as contradições que a pessoa em sofrimento verbaliza, que pode se apresentar de forma depressiva, maníaca, indiferente, apática e entre outras formas. Uma coisa importante em ambas as entrevistas é a postura que o psicólogo clínico tem. Ele tem que sentir empatia pelo sofrimento do outro, porque se desta forma não sentir empatia, certamente abandonará a proposta terapêutica. E dentro das entrevistas podemos falar então que o psicólogo clínico pode utilizar instrumentos de avaliação psicológica tanto de personalidade como de funções cognitivas.
Todas essas escolhas dependerão das áreas de especialidade de cada psicólogo. Cada uma dessas áreas tem então as suas próprias técnicas. Passando então agora a outro aspecto que nós temos que falar sobre o papel do psicólogo clínico. Este também pode receber pedidos de avaliação psicológica de crianças, adolescentes, adultos, o que for. Porque estes podem indicar sobre o estado emocional, cognitivo ou até mesmo tipo de personalidade. Agora, também pode ser pedido diagnósticos diferentes. Por exemplo, diagnósticos solicitados por escolas, tribunais, médicos de família e até mesmo dos próprios pais, para entenderem melhor o seu próprio filho. Por último, temos que salientar uma coisa bastante importante. Não há técnicas melhores nem piores, pois o que mais promove a mudança terapêutica é a vontade do cliente de melhorar, de se compreender, da qualidade do vínculo terapêutico e a capacidade de empatia do terapeuta, como já foi falado antes. E cada idade tem a sua problemática. Cada problemática é singular. Existem técnicas de intervenção, de avaliação e terapia diferentes. Cada terapeuta opta pela técnica mais adequada ao seu ponto de vista. Só mais uma pequena coisa para finalizar. É que nas entrevistas há um contrato terapêutico. O psicólogo e a pessoa em si estabelecem um contrato terapêutico. No caso das crianças é mais com os pais. O psicólogo tem um diálogo com os pais e diz o que pretende fazer para melhorar. Já em casos de adultos e idosos é com a própria pessoa. E qual é o objetivo? É para levar a um desenvolvimento pessoal e diminuição dos sintomas, para que leve ao seu estado, digamos, normal e que para tudo se resolva. Bom, então o trabalho agora está como terminado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a entender melhor um pouco sobre a psicologia clínica e como ela funciona, e talvez aberto um pouco a mente de vocês sobre o tema também. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem ou e-mail, já que a gente não está mais fazendo as apresentações presenciais. E muito obrigada pela atenção.